Nós estamos hoje dando continuidade a uma mensagem que eu iniciei no domingo passado, que eu perguntei o seguinte: qual o lugar dos seus filhos no seu projeto de vida? Eu vou começar hoje perguntando o seguinte: qual é o seu projeto de vida? Eu tenho certeza, independente da fase que você esteja, que a maioria de nós tem um projeto de vida. A maioria de nós tem sonhos, a maioria de nós deseja realizar e ter conquistas e realizar seus projetos nesse mundo. Eu penso que nenhum de nós gostaria de passar a sua existência sem deixar uma marca, sem deixar um legado, sem construir alguma coisa. E eu louvo a Deus que os nossos projetos são distintos. Graças a Deus que o seu projeto é diferente do meu. Embora nós possamos juntos trabalhar para que o meu projeto, juntamente com o seu, possa convergir para um projeto maior, um projeto de Deus. Imagine só, se o sonho de todos nós fosse todos nós gostaríamos de ser pregadores. Ora, já pensou? O que seria do mundo se só existissem pastores neste mundo? Nós precisamos dos empreendedores também. Nós precisamos daqueles que estão construindo e empregando e produzindo e podendo avançar nas diferentes esferas da sociedade, como, por exemplo, nos tribunais, nos bancos, no comércio, e aonde quer que você esteja, Deus, Ele conta com cada um de nós. Não há um projeto de vida certo ou um projeto de vida errado. Existe o seu projeto de vida. A grande preocupação que eu tenho, particularmente, é responder a essa pergunta: qual é o papel daqueles que Deus colocou ao nosso lado na realização dos nossos projetos e dos nossos sonhos? Qual o papel daquelas pessoas a quem Deus colocou para serem os nossos companheiros, as nossas companheiras de vida? Veja, você pode estar pensando assim: pastor, eu ainda não sou uma pessoa casada, eu não tenho ainda um companheiro ou uma companheira, ou eu já tive, não tenho mais, mas eu não tenho isso. Mas aí eu pergunto para você: você gostaria de ter, ou você gostaria de passar a sua existência, enfrentar os seus sonhos sozinho? Então, de certa forma, todos nós estamos interessados em entender como é que nós podemos realizar os nossos sonhos tendo uma pessoa ao nosso lado e como enfrentar o dia a dia sem que esta pessoa se perca no caminho. Não é incomum, e você pode conhecer alguém que, tendo realizado grandes sonhos, ela chega no final da sua vida e perde o coração dos seus, por exemplo. É muito fácil você encontrar pessoas que, tendo realizado e construído grandes empresas, grandes sonhos, grandes impérios, grandes projetos, pode ter empreendido deixado um grande legado neste mundo, mas quando você chega ao final da sua vida, você olha para trás e se pergunta: cadê o coração do meu filho? Cadê o coração da minha esposa? Cadê o coração do meu marido? Cadê o coração da minha família? O grande desafio é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. O grande desafio é você ser bem-sucedido nos seus projetos de vida, na sua espiritualidade, é você ser bem-sucedido na sua saúde. Não adianta você ser bem-sucedido numa área e estar com a saúde caindo aos frangalhos. Deus se preocupa com o ser humano na sua integralidade. E Deus se preocupa conosco em cada aspecto da nossa vida. E nós precisamos nos preocupar com aquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu gostaria que você deixasse registrado no seu coração que o seu futuro
não pode estar desconectado do futuro da sua família. Não existe um futuro para você desconectado do futuro do seu cônjuge. E se você ainda não é casado, mas sonha se casar um dia, eu quero te dizer que este projeto que nós chamamos de família é um projeto que nasceu no coração de Deus. E nós não podemos construir, empreender, ou avançar, ou crescer na empresa que Deus nos colocou, esquecendo daquele que Deus confiou e colocou do nosso lado para a gente viver e caminhar juntos. Não existe um futuro para mim sem que este futuro esteja vinculado ao futuro da minha família. Nós precisamos colocar isso no centro da nossa vida. E de uma forma muito especial, a pergunta que fica é: qual é o papel daquele a quem Deus colocou do nosso lado? E se Deus ainda não colocou ninguém do seu lado, eu te desafio a desde já começar a orar em favor disto. Qual é o papel desta pessoa a quem você sonha que vive e conviva com você? Como você vai construir um futuro sem que você perca o coração daqueles a quem Deus confiou na sua vida? E foi pensando neste tema que eu resolvi refletir sobre um texto que praticamente nunca ouvi mensagens ou ouvi raras reflexões sobre um casamento, sobre um casal chamado Davi e Mical. E o texto se encontra no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 16. Eu não sei se fica melhor para leitura e acompanhamento as luzes mais apagadas, mas deixo isso a critério de vocês escolherem a melhor forma de acompanhar. Mas no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, nós lemos o seguinte: que enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando ela viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por Davi. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas, como um homem vulgar. Acho que vocês conhecem o texto, lembram do texto, mas eu quero lembrar de vocês o contexto. Davi estava sendo constituído rei, finalmente. Ele havia recebido uma promessa ainda jovem de que ele seria o rei de Israel. Muitos anos se passaram, muitas guerras se travaram, muitas batalhas foram vencidas e de repente Davi é constituído finalmente rei, não só sobre Judá, mas sobre todo o Israel. E Davi está no auge das suas conquistas, ele está no auge da sua grandeza. E então ele tem uma ideia sensacional, ele diz: nós precisamos buscar a arca do Senhor, porque a arca do Senhor representa aquilo que tem de mais sagrado, representa a presença de Deus naquele tempo, no mundo antigo. E ele diz: eu preciso ter a arca do meu lado. Eu preciso que a arca esteja aqui do meu lado, agora que eu sou rei, agora que eu conquistei meus sonhos, agora que Deus cumpriu com a sua promessa na minha vida, eu preciso ir atrás da arca. E Davi empreende um processo de trazer a arca para perto de si. E neste processo, uma coisa muito séria acontece. Davi não sabe exatamente como trazer a arca, e na primeira tentativa de Davi, o que acontece é que as pessoas, elas carregam a arca de uma forma errada, equivocada, e quando elas vão tentar aparar a arca, 2 pessoas morrem, porque a arca do Senhor tinha uma forma certa de se carregar. Ela deveria ser carregada sobre os ombros dos levitas. E Davi, ao tentar trazer a arca para a cidade dele, ele colocou a arca em cima
de um carro de boi. E o carro de boi tropeçou, a arca virou. Quando as pessoas foram aparar a arca, elas morreram. Porque desobedeceram, não carregaram da forma como deveriam carregar a arca. E ali Davi teve um momento de muita tristeza, muita confusão. A arca foi para a casa de Obed-edom. Davi voltou para casa e ficou triste. E ele perguntou: como é que eu vou fazer a arca vir para a presença e para abençoar o meu reino? E então alguém que conhecia a lei, abriu a lei e falou: olha, existe uma forma certa de carregar a arca. E a forma certa é sobre os ombros. Então, eles empreenderam um novo processo, foram até a casa de Obed-edom, colocaram a arca sobre os ombros, e eles foram sacrificando, e Davi veio trazendo a arca para perto de si. E quando mais ele chegava, mais Davi se alegrava, e Davi celebrava, e Davi dançava, e Davi estava muito feliz da vida, porque ele estava trazendo a arca para perto de si. A arca que simbolizava a presença de Deus. E quando Davi está entrando no auge do seu projeto de vida, quando ele está prestes a se firmar como um grande rei sobre todo Israel, e agora convergindo, trazendo a sua fé para o centro do seu governo, a sua esposa, ela não está com Davi. A sua esposa não está ao lado de Davi. Mical não está dançando com Davi. Mical não está celebrando a presença da arca. Mical está na janela, olhando de longe, enquanto seu marido está na presença de Deus. Enquanto seu marido está buscando fazer e avançar nos seus projetos, sua esposa está olhando de longe. E o texto diz, e eu marquei de azul, que o coração de Mical se encheu de desprezo pelo seu marido. E mais do que isso, quando Davi entra em casa, ele entra animado, querendo abençoar a sua família. E quando ele se encontra com sua esposa olha para Davi e diz assim: bonito, muito bonito, o Senhor aí se exibindo, sem vergonha alguma, dançando diante das servas, diante das mulheres, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha na cara. Bonito isso para um rei. Este é o contexto, esta é a história. E então Davi tem uma resposta, a partir do verso 21, Davi olha para Mical e diz: olha, eu estava dançando diante do Senhor, que me escolheu no lugar do seu pai. Aí a coisa já começou a ficar feia. Porque aí já começou, o conflito já estava instalado no lar. Mical provocou o marido e o marido já foi de sola. E geralmente é assim que a gente faz mesmo, né? Levantou a bola, a gente já vai para cima para cortar. Falou assim: olha, bonito, bonito o quê? Bonito, Deus me escolheu no lugar do teu pai, minha mulher. Né? É melhor você ficar na sua. Porque de toda a sua família, Deus não quis nem saber da sua família, Deus escolheu foi a mim. E eu estou disposto a me tornar mais desprezível, disse Davi, de ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou, essas vão me considerar digno, sim. E aí começou, né? Já viu briga conjugal, né? A mulher fala assim: ó, essa mulher aí está aí se aproximando, né? Eu tenho, assim, eu já conheço, eu convivo, eu sou casado há 16 anos e convivo com a Fernanda há 20 anos. Então, nós namoramos 4 anos e estamos casados há 16. E às vezes eu estou assim e ela diz assim: você é meio sonso às vezes. Eu falei: eu não sou sonso. Eu disse: não, você é sonso. Às vezes você está assim, aí de repente chega alguém mais
mais expansiva, perto, né? E vai conversando. Aí quando eu vejo a Fernanda chegando assim perto e dando um beliscão aqui, ô Duda. Aí eu falo assim, já tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Mas a grande questão é que nós estamos num ambiente, vocês concordam comigo, um ambiente conflituoso. Está tendo ali faíscas entre estes dois casais. Um está feliz da vida, o outro está olhando pela janela com desprezo, cheio de ciúmes, com o coração cheio de ciúmes. E a gente se pergunta, como é que eu posso, depois de tantos anos, depois de lutar tanto para conquistar meus sonhos, perder o coração daquela pessoa que deveria estar do meu lado? Como é possível isso? A grande verdade é que você pode até pensar, você que não conhece a história por completo, que este casamento, ele sempre foi um casamento ruim. Mas não é verdade. O casamento de Davi com Mical já foi muito bom. Mas como é possível casais perderem a alegria de viverem juntos? Tem certeza, pastor? Veja só. Há muitos anos atrás, nós encontramos um texto muito esclarecedor que diz: a outra filha de Saul, chamada Mical, amava Davi. As escrituras dizem que Mical amava Davi. E quando seu pai ficou sabendo disso, ele ficou contente, porque ele pensou assim: olha, essa minha filha ama Davi, e eu quero ver Davi morto. Então eu vou usar o amor da minha filha para matar Davi. Olha que coisa louca. É mais uma oportunidade dos filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você soubesse é que, quando estes dois se conheceram, esta moça amava este rapaz. E então, Davi se interessa por Mical. E o pai de Mical propõe um grande negócio. Ele diz assim: olha, eu posso te dar minha filha em casamento. E Davi fala: mas como eu posso casar com sua filha se eu sou um rapaz pobre? E ela é a filha de um rei. E eu não tenho condição de pagar o dote pela filha de um rei. Como seria possível isso? E então o pai olha para Davi e diz o seguinte: Davi, vamos fazer um negócio? O único dote que eu quero para te dar a minha filha em casamento é 100 prepúcios de filisteus. Ai, meu Deus do céu. 100 prepúcios de filisteus. Eu quero 100 filisteus mortos aqui, Cezinha. E tem que trazer o negócio para provar que matou mesmo. São 100. Mas Saul havia pedido isso de Davi, porque Saul queria que Davi fosse morto pelos filisteus. Saul não queria que Davi fosse seu genro. Ele queria que os filisteus matassem Saul. Matassem Davi. Só que Davi era um homem valente, um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi para a guerra, foi para a batalha, e ele trouxe, não foi 100 não, ele trouxe 200. Ele trouxe 200 prepúcios de filisteus. E com isso, Davi casa com Mical. Eu me pergunto, se você iria para a batalha, você iria para a luta, se você não amasse, se você não desejasse muito ficar com esta pessoa? Não, né? Alguém aqui iria colocar a sua vida em risco,
por alguém que você não desejasse bem? Com certeza não. Com certeza não. O que eu quero provar para vocês é que a Bíblia diz que Mical amava Davi. A Bíblia também diz que Davi lutou pelo amor de Mical. Ele colocou a sua vida em risco. Ele se arriscou por este casamento. Mical, ela amava tanto Davi, que o seu pai, o pai de Mical, queria matar Davi. Mas Mical escolhe proteger Davi e fica contra o pai. Então, se você vê no capítulo 19, nós lemos que Mical, quando ficou sabendo que seu pai desejava matar o seu marido, ela tomou a frente e fez um alerta a Davi. Se você fugir esta noite pela manhã, se você não fugir esta noite, amanhã pela manhã você vai estar morto. Então o texto disse que Mical ajudou Davi a fugir por uma janela, e ele correu e escapou. 1 de Samuel 19, 11 a 13. Eles começaram bem. Eles começaram apaixonados. Eles começaram com uma disposição de enfrentar o mundo. E é assim que geralmente nós começamos os nossos relacionamentos. Com uma disposição de enfrentar o mundo. Com a disposição de enfrentar, e enfrentamos nossos pais. Quando nossos pais olham para nós e falam assim: olha, essa pessoa, este rapaz, não sei não, eu acho que não é a pessoa certa para você. Mas você está tão apaixonado, você está tão cegamente apaixonado, você enfrenta o mundo. E eles começaram com um amor assim arrebatador. Mas o que acontece é que Davi passou a ser um fugitivo. E ele passou a fugir do seu próprio sogro. E passaram-se muitos anos. E Davi está fugindo. Mical está só. Eu não sei se o que o pai de Mical faz em seguida é para provocar Davi, ou se é para proteger a sua filha, que agora estava uma mulher casada, mas o seu marido era um fugitivo, ninguém sabia se ele iria sobreviver ou não. Sabe o que o pai de Mical faz? O pai de Mical pega Mical, olha este texto, e olha que situação. 1 de Samuel 25, verso 44 diz: nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, que era esposa de Davi, a um outro homem de Galim, chamado Paute, filho de Laís. Saul pega Mical, que havia sido dada por esposa a Davi, e dá ela para constituir uma segunda família. Estamos diante então de um processo em que, por uma situação de conflito familiar, uma situação de conflito em que Saul está perseguindo sua esposa, Saul está perseguindo seu genro, Davi, nós vemos... Me desconcentrei um pouquinho com a entrada da criança. Nós vemos Davi fugindo, abandonando a sua esposa. E ao abandonar a sua esposa, ela constitui uma segunda família. Muitos anos se passam. Davi vira rei. E são muitos anos depois. E quando ele vira rei, ele faz uma exigência. Ele diz assim: eu só farei um acordo com vocês. Ele estava fazendo um acordo com o reino, com a parte do norte das tribos. Eu só faço um acordo com vocês se vocês trouxerem de volta a minha esposa Mical. Depois de muitos anos, ela tinha sido dada a outro homem,
E agora Davi fala: eu só vou fazer um acordo com vocês se vocês trouxerem de volta a minha esposa, filha de Saul. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido. Paute, o marido dela, a seguiu até Baurim. Dá uma olhada nesse versículo. Chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. Veja só, ela constituiu uma segunda família. Muitos anos depois, Davi fala: tira ela da segunda família dela e traz de volta para mim. Quando isto acontece, o marido dela, o segundo, vai atrás dela chorando, em prantos. Eu fico imaginando o seguinte: talvez esta segunda família, ela estivesse já passaram tantos anos, já passaram tantas situações, que eles já criaram um vínculo um com o outro. E o segundo marido está em prantos, está em sofrimento, porque agora a sua esposa Mical, que era a primeira de Davi, veja só, você não sabia que isso tinha na Bíblia, né? Mas tem, olha só que interessante. Um casamento que foi desfeito, uma segunda família, que depois foi desfeita e a pessoa voltou para o primeiro casamento. É isso que está acontecendo aqui. E nós estamos então diante desta situação. E o grande rei Davi está entrando na cidade com uma arca. E ele está celebrando. E por alguma razão, Mical está na janela. Ela não está do lado dele. Temos motivo para ela não estar do lado dele? Muitos motivos. O trauma sempre nos coloca no lugar errado. Há muitos motivos pelos quais Mical estava machucada, magoada. Ela já tinha amado Davi. Davi foi embora, foi para a guerra, ela constituiu outra família, voltou, foi aquela confusão. Existe o pai que não gostava do genro, o pai que tentou matar o genro, é aquela confusão grande. Ela passou por um processo de trauma, de mágoa, de dor. E quando nós passamos por um processo de trauma, de mágoa, de dor, de conflito, geralmente isso nos leva para um lugar distante daqueles que nós antigamente amávamos. Geralmente isso nos coloca com uma barreira de proteção. E você pode até dormir debaixo do mesmo teto, compartilhar a mesma casa, mas por alguma razão você está no mesmo espaço físico, mas você não compartilha do mesmo projeto, do mesmo sonho, você não está compartilhando de uma mesma sintonia. Esta era a situação. Há muitos tipos de traumas. Você pode estar pensando assim: pastor, graças a Deus eu nunca passei por um grande trauma na minha vida, eu nunca passei por um grande trauma na minha família, eu nunca passei por um grande trauma de separação, de mágoa, de traição, mas talvez você tenha passado por muitos e muitos e muitos pequenos traumas, pequenos conflitos, pequenas palavras malditas ou não ditas, pequenos gestos não feitos ou feitos, pequenas demonstrações de amor que deveriam ter sido demonstradas e não foram, pequenas palavras que deveriam ter sido ditas e nunca foram ditas. E o que acontece é que quando aquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, ter dito e não dissemos, aquilo que deveríamos ter projetado e não fizemos, isso causa vai machucando e causando um desgaste. E aquela paixão, aquele amor, aquela vida que
bombava dentro de nós, que nos fizeram um dia diante de um altar do Senhor, jurar que nada neste mundo, nem a morte, nem a vida, nem a doença, nem a saúde, nem a prosperidade, nem a adversidade, nada nesse mundo seria capaz de nos separar. Mas por alguma razão, estamos separados, vivendo no mesmo teto, mas separados. Mical e Davi viviam debaixo do mesmo castelo, mas o coração deles estava desconectado um do outro, por um processo longo de traumas, por um processo longo de dor. O trauma, ele também nos torna insensíveis. Quando você está magoado com alguém, você fica insensível. Veja, gente, era a coisa mais tremenda que estava acontecendo. A arca da aliança estava voltando. A arca do encontro. O lugar mais santo, mais sagrado estava voltando. Uma coisa maravilhosa. Mas a insensibilidade está no ar. Você não consegue perceber quando a pessoa está alegre, quando está triste, quando está feliz, quando está entusiasmada, quando está frustrada. Você simplesmente se torna indiferente. E nós temos aprendido que a indiferença é o pior dos sentimentos. Porque quando você ama alguém, quando você gosta de alguém, você está perto deste alguém, você torce por este alguém. Quando você está com raiva de uma outra pessoa, você está ali desejando, eu quero matar essa pessoa. Mas essa pessoa te afeta. Quando você é indiferente a alguém, a indiferença, o símbolo da indiferença é esse aqui, ó. Isso aqui diz o seguinte: eu não estou nem aí, não me importo, eu não me importo. Mas olha, eu estou magoada, eu estou magoado, não me importo. E quando a indiferença entra, o fim está muito próximo, muito próximo. E por fim, ele cria um ambiente de desconfiança. Bonito, você dançando. Você estava se exibindo aí para esse monte de moças bonitas aí, as servas do rei. Você estava se exibindo, bonito. Né? E ali começa um ambiente de desconfiança. E o que o rei fala? Era bonito mesmo, eu aposto que elas estavam gostando. Eu aposto que elas vão me honrar. Você pode até não me honrar, mas elas vão me honrar. E começa um processo de desconfiança, um ambiente muito, muito ruim. E aí eu pergunto para você, a pergunta lá do início: em que lugar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, você está realmente priorizando aquele ou aquela que Deus colocou do seu lado para que cumprisse com a sua jornada de vida ao seu lado? Não existe futuro longe daqueles que Deus colocou para andar conosco. O meu futuro não pode estar desconectado do futuro da minha esposa. O meu futuro não pode estar desconectado do futuro dos meus filhos, da minha família. O meu futuro não pode estar desconectado. Porque senão, você está fazendo uma carreira solo. E a família é um projeto que nasceu no coração de Deus, não para vivermos uma carreira solo, mas para andarmos em comunhão um com o outro. Você pode estar pensando: pastor, já aconteceu tanta coisa ruim na minha vida, eu já passei por um processo de trauma tão grande,
eu já passei por tanto sofrimento na minha vida, mas Deus tem cura para a nossa dor. Deus tem um novo plano, uma nova chance, porque Deus é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Tem um livro que eu gostaria de aconselhar vocês de fazerem a leitura, que é este livro, onde o doutor Gary Chapman, ele desenvolve uma tese de que existem 5 principais formas que nós deveríamos agir, que nós deveríamos atuar, para que a gente não permitisse que a alegria do nosso lar acabasse. E essas 5 maneiras, de certa forma eu acredito, que todos nós precisamos desenvolver estes hábitos. A tese do Dr. Gary Chapman é que existe pelo menos uma destas formas que você gosta muito, 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 que o seu cônjuge, o seu filho, a sua família, eles apreciam muito e que você deveria usar. Eu penso o seguinte, que eu acho que todos nós somos, na verdade, poliglotas. Nós gostamos um pouquinho de cada ali. Todos nós gostamos um pouquinho de cada uma destas formas. E ele colocou o seguinte: a primeira forma que nós podemos usar para não perder a alegria da vida a 2, é cultivar uma linguagem do amor que nós chamamos do toque físico. Agora, quando pensamos nisso, a maioria de nós, e principalmente os homens que estão me ouvindo, já estão pensando logo em sexo. Mas é muito mais do que isso. É uma mão dada, é um abraço, é um cafuné. É você estar deitado na sua cama e se pergunta assim: quanto tempo faz que a sua esposa não coloca a orelha no seu coração? E você fica simplesmente passeando de mão dada, e se abraçando, e rindo. A verdade é que as pessoas vão perdendo o contato um com o outro. E quanto mais perdem o contato um com o outro, mais longe ficam um do outro. E mais perdem o prazer de estarem juntos um do outro. A segunda forma, de certa forma, nós ouvimos aqui uma mensagem com a pastora Fernanda, falando palavras de vida, palavras de morte. Ele disse, são as palavras de afirmação. São quando usamos a nossa voz para fazer elogios. E dizer, né? Nossa, como você está bonita hoje. Eu uma vez ouvi um pregador falando assim, mas pastor, minha mulher não está bonita hoje. Ele fala assim, então profetiza, filho. Fala que está para ver se fica, né? E diz assim, nossa, como você está mais magra. E quando você diz assim, você está mais magra, você já ganhou a metade do seu dia, não é verdade? E a mulher gosta de ouvir. E o homem também gosta. O homem também gosta de elogios. Todos nós gostamos de elogios. Todos nós gostamos de nos sentir bem. Todos nós gostamos de nos sentir amados. Todos nós gostamos quando ouvimos palavras que nos fazem bem, né? Mas nós temos uma dificuldade muito grande de colocar estas coisas em prática. Palavras de afirmação podem ser dadas pelo WhatsApp. Palavras de afirmação podem ser dadas por um bilhetinho. Palavras de afirmação podem ser dadas por uma mensagem no celular. Palavras de afirmação podem ser dadas no olho no olho. Palavras de afirmação podem ser dadas de diferentes formas.
O que nós não podemos é esquecer de dizer, porque é quando dizemos que nós geramos vida na vida do outro. É quando nós dizemos o quanto nós amamos que nós produzimos vida na vida das outras pessoas. E quando nós paramos de ter contato com aquele que nós amamos, quando nós paramos de dizer o quanto nós o amamos, a alegria do convívio vai diminuindo. O terceiro aspecto é quando passamos tempo de qualidade. E passar tempo de qualidade é mais do que estar sentado no sofá, um do lado do outro, assistindo televisão, e nós com o controle na mão, porque o controle é nosso mesmo, e a gente vai trocando de canal o tempo todo, e troca um, troca dois, troca três, troca cinco, já passou 775 canais, você não encontrou nada que você gosta de ver, mas você finge que está tendo um tempo de qualidade com o seu cônjuge, mas você não está, porque ter tempo de qualidade, unindo com palavras de afirmação, vai gerar de você um esforço muito grande por algo que eu chamo de audição empática. O que é uma audição empática? É quando alguém se propõe a falar com você e você de fato se propõe a ouvir. Mas a maioria de nós, homens, nós temos uma dificuldade muito grande em ouvir. Nós não gostamos, a gente tem uma dificuldade de concentração por conta dos muitos detalhes. Os muitos detalhes de uma fala fazem a gente perder a concentração. E aí a pessoa pergunta assim para mim, a Fernanda olha para mim e fala assim, como foi o seu dia? Eu digo, foi bom. Mas, e como foi? Foi bom. Diga o detalhe. Olha, eu trabalhei hoje. Hoje eu trabalhei, a gente fez um monte de reunião. Sim, e o que mais? Eu almocei com o Benigno. Eu almocei com o Benigno essa semana. E fica assim uma situação assim, meio esquisita. Aí você pergunta, e o seu, meu bem? Aí, quando você pergunta, você já bota a mão na cabeça e fala, se prepara, né? Se prepara. Aí a pessoa começa. O meu dia foi ótimo, o meu dia foi assim, eu acordei 7 da manhã, aí eu tomei um banho, eu botei a minha roupa de ginástica, eu fui para ginástica, aí lá eu encontrei não sabe quem, a dona Mariquinha. E a dona Mariquinha, nós conversamos, e nós falamos disso, e falamos daquilo, e ela perguntou da Milênio, e lá na Milênio aconteceu, aí começa, né? Aí na quarta, depois assim, nos 5 minutos, você está assim fazendo um esforço enorme, hercúleo, para conseguir ouvir o que a pessoa está falando, e a pessoa não para de falar, e você continua ouvindo, e você faz um esforço, daqui a pouco a sua mente divaga. E aí vem aquela pergunta, então o que você acha? Aí você dá aquela gaguejada e fala assim, eu achei que foi ótimo. A pessoa, o que foi ótimo? Assim, não é esse papo todo, a dona Mariquinha. E você não sabe ao certo o que você está falando. Então, a audição empática é uma habilidade que nós temos que desenvolver. A audição empática diz assim, eu quero te escutar e eu vou me esforçar muito, muito, muito seriamente para te ouvir. E você vai colocar a sua vida à disposição do outro para ouvir. E ouvir é um ato de amor. Ouvir é um ato de amor, sabia, Eric? Ouvir é um ato de amor. Então, quando você cultiva o hábito do toque, do abraço, do afago, do carinho, do cafuné, do cheirar o pé do ouvido, quando você cultiva o hábito de dizer palavras de amor, de afeto, de carinho, de elogio, palavras que dão vida, quando você dedica o hábito de dedicar seu tempo, de olhar um no olho do outro, de passar tempo com a pessoa que está do seu lado, finalmente você também se propõe a ajudar esta pessoa a realizar os seus sonhos, a ajudar ela a realizar as tarefas do dia a dia. Seria a quarta linguagem chamada atos de servir.
E finalmente, uma que também há pessoas que gostam demais de dar e receber presentes, e ainda que estes presentes sejam fabricados, presentes não precisam ser caros, presentes podem ser fabricados, presentes podem ser criados, presentes podem ser um simples cartão que você escreveu, mas quando você coloca estes 5 hábitos vivos, você começa a encontrar a possibilidade de transformar e de despertar novamente a alegria no seu lar. E eu gostaria que você agora pensasse comigo. Gente, o casamento de Davi e Mical começou muito bem. Mical amava Davi. Davi lutou por Mical. Mical protegeu o seu marido. Mas o seu pai não gostava dele. Seu marido se tornou um fugitivo. Ela foi dada para outro homem. Ela viveu anos e anos com aquela outra família. Depois ela vem para cá. Eles vivem num conflito muito grande, um conflito muito sério um com o outro. De forma que a alegria deixou de existir. E a pergunta que eu faço é o seguinte: diante dos nossos sonhos, projetos e de nossa família, nós vamos deixar a alegria ir embora ou nós vamos lutar por nossa casa? Nós vamos deixar a alegria ir embora. Pastor, eu ainda não tenho uma família, mas você sonha ter, então está na hora de começar desde já a internalizar esses conceitos e a colocar estes conceitos em práticas na sua vida. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria que você fechasse os seus olhos.